Boa noite a todos. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o equivalente à 15ª aula a respeito de monitorização cardíaca contínua e eletrocardiograma. O principal objetivo que nós vamos avaliar em relação a conhecimento, em relação a avaliar a realização do eletrocardiograma para o curso técnico em enfermagem, no caso, meu nome é Angela Moreira de Araújo, e eu sou da Escola Técnica de Saúde da UFPB. Neste tema, nós iremos abordar os principais pontos a respeito de noções de eletrocardiograma e a respeito de monitorização cardíaca. Nessa disciplina de terapia intensiva, esse é um dos pontos base importante para que vocês executem essas atividades e tirem todas as dúvidas logo em seguida através de um chat que será disponibilizado para que nós possamos executar algumas atividades. Bom, então a gente lembra que os aparelhos que existem na unidade de terapia intensiva, que são equipamentos utilizados à beira-leito, eles proporcionam uma apresentação do ritmo cardíaco e, através deles, associados a alterações clínicas, nós podemos mensurar o quanto que esse paciente tem de complicações ou situações de agravo. Para tanto, as noções básicas que vocês irão ter em relação ao monitor cardíaco, eles devem ser reconhecidos como uma prática do técnico em enfermagem. Todas as vezes que vocês verificarem dentro da terapia intensiva, vocês vão encontrar pacientes monitorizados, em que periodicamente alguns podem ser realizado o eletrocardiograma. Para isso, é importante que essas noções básicas elas sejam executadas próximo aos pacientes. Isso vai desde o neonato até o paciente adulto. Muitas vezes a gente não encontra nas UTIs neonatais, entretanto, esses pacientes têm piores complicações associadas à insuficiência respiratória. Entretanto, nos pacientes adultos, isso faz parte de uma regra muito comum. A técnica de monitorização, na verdade, é a utilização de eletrodos, que são dispositivos descartáveis, via de regra, que eles são aplicados na região torácica, para que, através desse equipamento, possa ocorrer uma captura da parte elétrica e, desta maneira, ser apontado ou disponibilizado em um monitor cardíaco, que é um equipamento que fica próximo à cabeceira do paciente, ao qual, através de frequências do tipo verde, como vocês estão vendo aí com o número de 80, nós podemos identificar se esse paciente tem e como está as condições do batimento cardíaco. Através desse equipamento, que é um monitor cardíaco, nós podemos verificar se esse paciente tem uma frequência elevada ou reduzida, e o quanto que ela está dentro dos padrões de normalidade. Em seguida, nós precisamos lembrar que a monitorização cardíaca ela deve ser contínua. Enquanto o paciente permanecer na unidade de terapia intensiva, esse dispositivo ele não pode ser retirado. Aí alguém pode ter dúvida e perguntar, e durante o banho? Durante o banho, para os pacientes que tiveram episódios de instabilidade na unidade de terapia intensiva, o banho é mais rápido. O banho, ele na verdade, acaba sendo direcionado para uma higienização das partes mais críticas, né, ou das partes que geralmente têm maior prioridade de higienização, como axilas, a região da genitália, faz higiene oral e nos braços e extremidades, mas não aquele banho em que vocês aprendem na parte de fundamentos. Justamente porque, se o paciente ficar sendo colocado uma quantidade de água, higienização do cabelo durante muito tempo, ele pode ficar instável apenas pela própria temperatura. Mas, para tanto, ele tem que estar prescrito pelo enfermeiro, ele tem que fazer parte dessa atividade, o banho, para então ser verificado se ele não teve algum tipo de intercorrência ou alteração, para que então, após a execução do banho, o paciente siga monitorizado. Então, quer dizer, paciente de UTI que vai receber banho no leito, via de regra, a gente não retira o monitor, porque esse paciente precisa ser, mesmo dentro da terapia intensiva, quer seja cardiológica,
pós-cirúrgico, renal, qualquer ela, a gente precisa realmente avaliar o traçado eletrocardiográfico. A gente também lembra que um dos objetivos da monitorização cardíaca são as arritmias. Avaliar se o paciente começou a ter dor e o eletrocardiograma dele teve uma alteração significativa, é bem importante que a gente acione os outros membros da equipe, o enfermeiro, o médico e o seu colega, para, se for necessário, aproximar o carro de parada ou ser realizado algum procedimento adicional para ser observado o que foi que realmente aconteceu com esse paciente. Então, a partir disso, a gente lembra que isso é realizado por todos os membros da equipe multiprofissional, o técnico, o enfermeiro, todos os profissionais, o médico, todos precisam saber realmente monitorizar, pois o objetivo dele é auxiliar na otimização da terapia. Na verdade, quando esse paciente ele tem alterações importantes, a gente consegue, através da monitorização, unir a parte clínica com dados da monitorização. Todas as vezes que o paciente tem um desconforto, tem dor, a frequência vai aumentar. Toda vez que o paciente tem febre ou que ele começou a ingestão de um novo medicamento, ele pode ter alterações significativas na frequência cardíaca, assim como na frequência respiratória, e ele também pode desaturar. Na atual conjuntura, uma das coisas mais comuns que nós encontramos na terapia intensiva e que o monitor ele vai dar o parâmetro é o da saturação. Essa saturação que geralmente vai aparecer através de uma curva com número amarelo, que é o SpO2, é a saturação que vai aparecer no monitor e, para tanto, vocês precisam observar quais são os parâmetros normais. Claro que isso vai variar bastante de paciente para paciente em relação à faixa etária, em relação às suas condições clínicas e, para tanto, o monitor é um parâmetro em que ele precisa ser observado e acompanhado desde o início, troca de medicamento, indisposições que o paciente teve, horário de visita. Então, tudo isso está muito associado ao que o monitor multiparamétrico pode ofertar para vocês. Então, a gente lembra que essa atividade que ela é registrada através de um equipamento que fica logo acima da cabeceira do paciente, ela é colocada na circunferência, né? Ela é colocada na superfície do tórax. É um monitor que ele é não invasivo, né? Ele não é colocado nem para perfuração e nem tampouco para que o paciente sinta nenhum tipo de desconforto. E para isso, esse monitor ele é disponibilizado em todos os locais que vocês puderem acompanhar. Bom, e aí, de que maneira que vai ser feito essa monitorização cardíaca? Esse paciente que tem essa monitorização cardíaca, a primeira coisa que a gente vai verificar é que na região do tórax ele pode ter 3 ou 5 eletrodos. Nesses dois bonecos que nós encontramos aqui na região do tórax, a gente lembra que são 5 pontos, mas eles podem ter 3 pontos. Antigamente, todo mundo sempre falava a bandeira da Paraíba e a bandeira do Brasil. As cores claras em cima e as escuras embaixo. Só que nós temos recebido equipamentos em que eles, na verdade, eles não têm essas cores. E quando muda as cores, como é que você faz? Você precisa realmente lembrar de que as letras que tem R, L, A e L, posteriormente, elas são siglas em inglês, né? Se o hospital que vocês forem trabalhar ou a unidade, ela seja uma unidade em que utilize essas siglas do equipamento que foi feito compra, então a gente vai verificar que o RA, que é o Right Arm, que é o braço direito, que é RA, ele pode estar na cor vermelha ou na cor branca, vai depender muito do equipamento. O LA é o braço esquerdo, é o left arm. Quer dizer, esse paciente, nessa segunda letra com o nome de A, quer dizer arm, A-R-M, quer dizer braço. Right é do lado direito e left é do lado esquerdo. Quando a gente vai verificar que o paciente tem na identificação do eletrodo, se ele for preto ou se ele for verde, o RL, que é right leg, quer dizer perna direita. Então, ele vai ficar sempre acima do umbigo
e próximo à crista ilíaca a colocação do eletrodo. Eu vou mandar as imagens também, ok? Quando é da perna esquerda, que é o LL, ele fica um pouco acima da linha supraumbilical do lado esquerdo e ele é o equivalente à perna, que é o left leg. E o tórax é uma derivação neutra, que ele é marrom ou vinho. Em alguns monitores vocês também podem encontrar branco. Então, a maioria dos monitores aqui da cidade de João Pessoa, eles são um pouco mais antigos. Então, o que a gente vai colocar? A cor vermelha do lado direito, abaixo da clavícula, abaixo do tórax, na altura do abdômen, ou próximo à quinta costela. A gente vai colocar o eletrodo, que é preto. Do lado esquerdo, logo abaixo da clavícula, nós vamos colocar o eletrodo, cujo equipamento que vai conectar esse eletrodo ele é amarelo. E do lado esquerdo, abaixo da linha do mamilo, perto da altura do quinto espaço, nós vamos encontrar o eletrodo e mais a fixação verde. Eu vou mostrar para vocês entenderem. Os eletrodos, eles são adesivos e descartáveis. Os cabos que conectam aos eletrodos são eles que têm cores. Então, são essas cores que vocês vão conectar assim que vocês colocarem os eletrodos no paciente. E as regiões, os locais onde vocês podem colocar são essas. Aonde que a gente não deve colocar? Em cima do osso, porque ele é um mau condutor e pode existir interferência na monitorização cardíaca. Outra coisa que é bem importante que vocês façam, pacientes que têm muito pelo, a gente recomenda que os eletrodos eles fiquem bem fixados à pele, pois ele não vai conseguir realmente fazer a condução desse material, dessa condução elétrica para mostrar o traçado, se ele não tiver fixado no tórax. E o que é que se faz? Se raspa? Não. Habitualmente a gente recomenda que seja cortado, feita uma tricotomia com tesoura, para tentar baixar ao mínimo e fixar na pele. Lembrando que é preciso que limpe a região do tórax que vai receber o eletrodo. A gente não recomenda que passe éter, álcool, mas que limpe com soro fisiológico. Precisamos lembrar que quando a gente limpa uma pele muito suada, ela pode utilizar um suave, que são pequenos quadrados que já vêm com álcool e a quantidade é mínima para fazer a limpeza. Esse local para justamente facilitar a adesividade. Verificar a prescrição, na verdade, e confirmar com a enfermeira. O paciente pode ter marca-passo, que isso dificulta um pouco, mas toda monitorização é colocada no tórax. A gente lembra de sempre reunir esse material, dirigir-se ao paciente, confirmar a identificação desse paciente para saber se é esse paciente realmente que vai receber esse procedimento. Bom, aqui a gente lembra que é necessário orientar o paciente quanto ao procedimento, manter o paciente em decúbito dorsal horizontal, colocar os eletrodos na região do tórax que foi apresentado no diapositivo anterior, conectar o cabo com os eletrodos e verificar se no monitor cardíaco ele aparece um traçado. Geralmente, nós fazemos uma mudança do eletrodo e a preferência é que ele sempre apareça na derivação que a gente chama D2, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Verifica se tem interferência, lembrar de deixar o paciente confortável, lembrar de que esse equipamento ele alarma constantemente. Qual é o grande problema? A maioria dos pacientes eles ficam extremamente irritados, porque qualquer alteração, movimentação, o paciente ele deve ser visitado. Quais são os grandes problemas das terapias intensivas e dos locais onde os pacientes têm monitor? É de que esses pacientes, a maioria dos profissionais, eles simplesmente desligam o alarme. E se você desligar o alarme sem verificar que tem problema, a primeira coisa que pode acontecer é o paciente ter uma parada cardiorrespiratória ou ter uma intercorrência grave e você não foi olhar, achava que era só um cabo que tinha desconectado. Nós já vimos, durante estágio, o cabo, um dos cabos desconectou e o traçado ficou reto, que em outras circunstâncias pode indicar que o paciente teve uma parada cardíaca. E começaram a fazer compressão, só que o paciente estava acordado.
Então, todo cuidado durante a monitorização, verificar se os cabos estão presos, se eles estão fixados nos eletrodos, para que possa, então, ser vista essa leitura. E deixar sempre o setor organizado. Se foi dado banho, troca os eletrodos. Se eles estão soltando porque estão há muitos dias, verifique. Se por um acaso a paciente fez quimioterapia no tórax, modifique por outro local, mas sempre deixar o paciente em condição confortável. O barulho que ele vai ouvir durante todos os dias de permanência na terapia intensiva, eles realmente já desgastam o paciente. Esse é o eletrodo, ok? O eletrodo ele é descartável. A parte de trás você retira a proteção plástica e você cola do tórax. Ela não pode ser utilizada. Acabou de utilizar, então é retirado e outro é colocado. Aqui é para mostrar para vocês que muitas vezes o paciente está com ventilador, bomba de infusão na terapia intensiva, sonda, e os eletrodos, eles são um dos parâmetros mais utilizados em todo o mundo para a equipe de saúde, especificamente o técnico que fica muito próximo ao paciente, por isso que é muito importante que ele consiga compreender que o eletrodo que está para soltar, ele deve ser rapidamente trocado e deixado em boas condições para reduzir o risco do paciente ter uma complicação e não ser visto. Esse é um monitor cardíaco. Aqui são os cabos que existem nele. Esse cabo preto é para verificação, equipamento que ele faz a aferição da pressão. O azul é de temperatura. Esse de baixo é um monitor para verificar o traçado eletrocardiográfico. Vocês vão verificar que o verde é a frequência cardíaca dele. 98 é a saturação dele, que no caso aqui está azul, mas na maioria dos equipamentos ela é de cor amarela. 20 é a frequência respiratória. Os eletrodos da terapia intensiva, quando são colocados no tórax, eles também medem a quantidade que esse paciente eleva o tórax. 12/8 é o nível de pressão dele naquele momento. E 93 é a média em relação à pressão arterial que foi aferida através de um equipamento automático chamado pressão não invasiva, ao qual esse paciente ele não precisa que você vá lá aferir a pressão dele. Bom, agora vamos dar uma ligeira noção de eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele é um equipamento que ele serve para detecção de arritmia e de alterações relacionadas à cavidade cardíaca, como infarto, isquemia, as patologias relacionadas às síndromes coronarianas agudas. O eletro, ele pode ser feito em todos os pacientes, desde o neonato até os pacientes adultos. E ele é feito justamente para confirmar algum quadro clínico que é necessário. É um exame rápido, é um exame barato, e hoje é o exame prêmio para a detecção de infarto. Então, se alguém tem uma dor no peito e chega no hospital e vai para a UTI e não foi feito lá embaixo, vocês têm até 10 minutos para realizar o eletrocardiograma, porque esse é o tempo preconizado em todo o mundo para que o paciente faça o eletro e então seja averiguado se ele tem alguma alteração significativa que precisa de intervenção. O eletrocardiograma nos hospitais, nas terapias intensivas que tem a parte de cardiologia, ela deve ser repetida a cada 6 horas. Tem pacientes que fazem apenas uma vez ao dia. Vai depender muito da característica da UTI que vocês vão trabalhar. Geralmente eles são prescritos e são feitos através de um impresso próprio nas instituições. O eletrocardiograma, ele vai avaliar também na região do tórax, as precordiais e nas regiões das extremidades, como vocês podem ver, braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. A gente geralmente coloca nas extremidades, um pouco mais próximo ao punho. E as precordiais são as derivações em que elas vão acompanhar se o paciente, em toda a sua porção do coração, anterior, superior, inferior, medial, lateral, posterior e inferoposterior, se esse paciente tem alguma alteração que ela possa aparecer no impresso. Essas peras azuis, elas são o que a gente chama de derivação precordial. Quando vocês forem realizar um eletrocardiograma,
essas peras elas são colocadas no tórax. A maioria dos hospitais usa porque ela pode ser reutilizada. Entretanto, outras instituições elas utilizam outro tipo de material que são os eletrodos. E a região do tórax é onde fica localizado o que a gente chama de derivação precordial, para acompanhar exatamente o que esse paciente tem de alteração significativa. São 6, que a gente chama de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E as outras derivações que a gente chama de periférica é D1, D2, V3, D3 e D4. Lembrando que a junção entre eles, ela equivale às derivações V3R, V4R, quando elas são feitas de um outro lado. E essas derivações, o cruzamento delas, elas vão gerar desses 10 pontos, que são 2 nos braços, 2 nas pernas, e 6 precordiais, 12 derivações que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente lembra que o coração é uma bomba, que ele envia sangue para o restante do corpo, através das contrações, e a atividade elétrica registrada num gráfico é exatamente o que o eletrocardiograma vai medir. Ele mede o potencial das áreas periféricas e central, e através dessa voltagem é que vai ser observada. Esse equipamento é um equipamento que existe lá nos hospitais, né, na terapia intensiva, temos também um na escola técnica. Deve ser colocado um papel de eletro nesse tipo de material. No nosso, nós temos uma folha. É um papel que a gente chama papel térmico de eletrocardiograma. Aqui são as braçadeiras periféricas. E aqui é o cabo que vai conectar as derivações precordiais e as derivações periféricas. Depois que é conectado o cabo de força e depois que é conectado o cabo para monitorização, deve ser colocado gel e deve ser adicionado nas extremidades do paciente. Do lado direito, o vermelho, na parte direita superior, o vermelho do braço. Na parte inferior, na parte interna da perna, o preto. E do lado esquerdo, no membro superior esquerdo, o amarelo, com a parte metálica para dentro, e na perna inferior à esquerda, essa identificação verde. Bom, dessa maneira, a gente vai compreender que todas as alterações que existirem no paciente, elas são identificadas, como eu já disse a vocês, através do eletrocardiograma. Entretanto, existe um padrão para o eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele deve ter um comprimento da onda e uma altura determinada. Todas as vezes que ele tiver alterado para maior ou para menor, a altura ou o espaço dessas ondas ou complexos, existem alterações que estão correlacionadas com o quadro clínico do paciente. Então, a gente lembra que essas derivações são colocadas 4 periféricas e 6 precordiais. Mas delas, nós vamos verificar que existe o que a gente chama de derivações que são cruzadas. Como eu disse a vocês, né? Tem do lado direito e esquerdo, braço e perna, e tem as precordiais. A junção delas faz com que nós consigamos colocar os eletrodos. Então, o que vai sair no traçado eletrocardiográfico são as primeiras derivações, D1, D2 e D3, AVL, AVR e AVF, e as derivações precordiais. Por que que sai tudo isso, professora? Que eu não estou entendendo nada. Isso, na verdade, ele quer dizer que o cruzamento da perna com o braço e esses cruzamentos, eles levam a esse traçado eletrocardiográfico. Então, aqui é novamente falando a colocação dos eletrodos, né? De acordo com as cores, se forem essas cores. Se não, eles vão aparecer as siglas em inglês. E aqui são os locais onde vocês devem colocar as derivações precordiais, que a gente chama de derivação unipolar, que é de V1 a V6. Todas as vezes que existe um problema, a gente vai verificar no eletrocardiograma
que essas derivações e aquelas outras, elas vão ter alterações que indicam se o paciente tem um coração aumentado, se ele teve um infarto, qual parte que foi, se ele teve uma arritmia, o que foi que aconteceu. Por isso que, na verdade, é realizado o eletrocardiograma. Então, a gente lembra que nos espaços, como vocês viram anteriormente, esse paciente vai ter na derivação V1, a altura da borda direita do externo, o quarto espaço, a derivação V2, que é do lado esquerdo, logo abaixo da clavícula, o espaço V3, que ele fica quase no centro do tórax, sem que seja no osso, o espaço V4, ele fica bem abaixo da linha do mamilo, do lado esquerdo, o V5, ele fica um pouco lateral da linha do mamilo, e o V6 é o quinto espaço perto da axila. Aqui é mais uma demonstração de como ficaria as derivações periféricas. Aqui é o cabo da monitorização e aqui é o local onde deve ficar fixado, virado sempre para a parte interna. Isso daqui é um traçado eletrocardiográfico. A gente verifica que esse paciente tem todas as derivações, né, que é a D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, e as derivações precordiais V1, V2, V3, V4, V5, V6. É isso que vocês vão encontrar no eletrocardiograma. Obrigatoriamente, nós precisamos colocar o nome do paciente, identificar a data de nascimento ou a idade do paciente, de acordo com o prontuário e relato do paciente. Precisamos identificar também qual foi o local, se foi na enfermaria, se foi na UTI, se foi na UTI, qual foi o leito. Precisamos identificar o horário que foi feito e quem executou. Todas as vezes que a gente encontra alguma alteração, nós podemos observar através do eletrocardiograma que alguém trocou alguma derivação. O verde, que era do lado esquerdo na perna, a pessoa pode ter trocado, e isso, com o tempo e com experiência, a gente consegue ver. Aqui é um traçado eletrocardiográfico, né? Ele ajuda a identificar algumas alterações significativas do paciente e, para tanto, algumas orientações existem básicas. Os achados, eles podem ser correlacionados, né? Para isso, precisa que a gente obedeça exatamente essa sequência, informe para o paciente o que vai ser feito. A gente precisa lembrar que esse paciente, muitas vezes, ele nunca fez um eletrocardiograma. Nesse eletrocardiograma, a gente vai explicar que ele não dá choque, que não tira memória. Nós tivemos uma novela onde foi feito um eletro, o paciente, né, foi associado à realização do eletro. Na época da novela, muitos pacientes não queriam fazer eletrocardiograma, e isso traz um problema, por isso que a gente precisa perguntar se a pessoa já fez o eletrocardiograma, e se ele fez eletrocardiograma, qual foi a indicação, para que você realmente já se prepare e observe o que foi que ocorreu. O segundo é se apresentar e dizer ao paciente o que vai ser feito, lembrar de conectar sempre o eletrocardiograma. A maioria deles, né, não funciona através de carga, por isso que nem por bateria, por isso que vocês precisam conectar. Lembrar que se for mulher e estiver no local, a gente deve isolar para manter a paciente sempre preservada, não mostrar o tórax da paciente ou do paciente. Às vezes o paciente tem desconforto em retirar essa parte da roupa. Lembrar que quando ele está deitado na cama e a cama é de metal, né, como aquelas macas de transporte, não deve os pés ou os braços tocar nas extremidades. Deixar o paciente, se o paciente estiver agitado ou com tremor, não é o momento de fazer eletrocardiograma, espera-se um pouco ele ser sedado e explicar para ele o procedimento. Outros aparelhos elétricos, muitas vezes quando estão perto, eles podem, na verdade, causar algum tipo de problema. E ele deve ter um fio terra interno para reduzir o risco de algum tipo de complicação durante a realização. O que seriam as complicações? As complicações estariam muito mais associadas ao risco desse paciente não ter filtro ou ele ter uma agitação durante o procedimento. O eletrocardiograma é uma execução do técnico, não apenas do enfermeiro, independente das condições clínicas do paciente. Ele é uma execução técnica, precisa realmente que seja revisto e feito todo esse acompanhamento durante esse procedimento.
e ele também é uma questão prática, precisa que você execute diversas vezes. Posteriormente, como são as noções de orientação, em um segundo momento, os cursos que algumas instituições fornecem para os profissionais de saúde. A gente lembra de posicionar os eletrodos da maneira correta, né? Lembrando que tem tamanho das ondas, que elas podem ser grandes ou menores. Lembrar que se o paciente tiver muito pelo, precisa ser cortado, não raspado. O paciente, muitas vezes, o pessoal esquece e faz aqueles buracos. Às vezes é um desportista, é uma pessoa que gosta de ir à praia, e ele vai aparecer na praia com um buraco no tórax, isso é complicado. Quando for colocar, caso seja recomendado a limpeza com álcool, retirar, e como o álcool é volátil, não fazer excesso, nem lavar o tórax com tanto álcool, colocar o mínimo possível. Lembrar de não tracionar o eletrodo. Nós já tivemos em UTI onde o paciente pegou o cabo e puxou, né? Por muita sorte, o monitor não caiu na cabeça dele. Mas paciente confuso, o fio, às vezes ele acorda, não lembra onde está e puxa, e pode realmente machucar o paciente e cair na cabeça. A troca dos eletrodos, ela está muito próximo às condições em que se apresentam. Eletrodos soltos ou fixos com esparadrapo ou fita adesiva, eles devem ser trocados. Não precisa, via de regra, colocar pasta para fixar e conduzir melhor. A roupa do paciente, ela deve estar bem fixa, não deve ser uma roupa muito folgada, porque justamente isso pode fazer com que o paciente com roupa folgada enrole o cabo e na roupa e pode acontecer incidentes. Na alteração do traçado eletrocardiográfico, para quando você chega no plantão, isso é muito importante. É muita visualização. Então, vocês vão lembrar de executar essa atividade e observar que esse paciente ele pode ter intercorrência. E é importante que vocês observem quais são os traçados do paciente na chegada e quais são as alterações que ele pode ter em sua condução.